nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Pela fé, Senhor, nós cremos, Pai, no sobrenatural. Seja adorado, Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralha
que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim pela fé, pela fé. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim pela fé. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé é a convicção de fatos que não se veem. Então que você nesse período levante a bandeira da fé e declare em nome de Jesus que a crise não chegará na sua casa, que o seu Deus te guardará, amém? Declaramos que pela fé posso mudar, pela fé alcançaremos, pela fé posso mudar. Declare em nome de Jesus, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Diga: não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo, estou firmado e em Cristo para sempre tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim pela fé, pela fé, pela fé. Sim, Senhor, pela fé. Paz, irmãos, nós estamos felizes de poder celebrar o culto nesse domingo. Hoje é o dia do Senhor, nós estamos aí a uma semana da Páscoa, onde nós queremos celebrar no Senhor a grande vitória do nosso tempo, no nosso calendário cristão, que é a Páscoa, a vitória sobre o último inimigo, que foi a morte. Então, nós estamos nesses últimos dias falando sobre o primeiro amor, o avivamento, o reavivamento daqueles que creem, daqueles que amam a Deus. E assim como também várias áreas da nossa vida precisam ser reavivadas, precisam ser de novo colocadas no lugar certo.
em prioridade na presença de Deus. Eu quero te convidar a ler a palavra de Deus comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. Palavra do Senhor que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos e cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão, e eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Aleluia. Vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, pedimos agora que essa palavra do Senhor, que é reta, que é a nossa regra de fé e que contém vida para aqueles que creem, que recebem, esteja em cada lar. Deus, nós não queremos ser apenas conhecedores da Tua palavra, nem bons ouvintes apenas, nós queremos ser ouvintes, mas praticantes. Espírito Santo, fala comigo, peça isso para Deus, para que a palavra do Senhor gere os frutos necessários em o nome de Jesus. Amém, Deus. O profeta Ezequiel viveu 600 anos antes de Jesus e ele teve 14 visões que ele recebeu da parte de Deus e ele transcreveu. Ele ficou viúvo e logo depois ele se dedicou completamente à pregação da palavra de Deus. E Deus falava por várias formas. Deus falava por meio de sonhos. Tinham sonhos proféticos. Era uma forma de Deus falar. Outra forma que Deus falava naqueles dias era sobre visões. A pessoa não saía do seu lugar, mas ela tinha visões de acontecimentos futuros. E a pessoa então recebia uma visão. Estando acordada, ela tinha uma visão. A terceira forma de Deus falar naqueles dias era através dessa transformação. Deus transportava o seu profeta para uma outra realidade. Isso acontecia também no Novo Testamento. Em 2 Coríntios 12 diz que o apóstolo Paulo, não sabendo se no corpo ou fora do corpo, ele foi levado até o céu e ali ele recebeu revelações profundas da parte de Deus. Aqui nós temos o profeta Ezequiel nessa terceira forma de revelação de Deus. O Espírito Santo de Deus pegou o profeta Ezequiel e o transportou para um vale de ossos sequíssimos para falar com ele. Ele está sendo levado para uma nova realidade.
diz ali bem o verso 2, em que ele diz: ele me fez andar ao redor deles e me pude ver que eram muito numerosos, as superfícies do vale estavam sequíssimos. Bem, nós vemos que quem levou ele foi o Espírito Santo de Deus. Nós percebemos também no Novo Testamento, em Mateus 4, que o Espírito Santo de Deus levou o Senhor Jesus para o deserto, e ali ele teve um encontro com Satanás que o tentou. Essa condição do Espírito Santo de Deus nos acompanhar em todas as realidades. E às vezes nós achamos que por estarmos em um vale terrível, nós estamos sozinhos. Diz, em todas as circunstâncias, o Espírito de Deus acompanha aqueles que o amam. Nós não sofremos de orfandade, nós nunca estamos sozinhos nem abandonados. Aqui diz que o Espírito Santo de Deus transportou. Isso também lá em Atos capítulo 8, quando o Espírito Santo transportou o evangelista Filipe até onde estava viajando um etíope, e que ele aceita Jesus, ele é batizado. Elias também é transportado. Então, aqui Ezequiel foi transportado para uma realidade dura e muito difícil. Talvez você está vendo algumas coisas novas na sua vida e que precisa ser revelado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? Nós estamos no contexto da pandemia, com rumores de morte em vários países por causa da Covid-19, e as pessoas começam a se perguntar os porquês, como nós vamos passar por isso, será que vai acontecer com algum dos meus? Esse é um tempo de muita reflexão. Ezequiel estava no exílio juntamente com o povo de Israel. O exílio durou 70 anos. E ele profetizou nos dias do exílio. Ele também estava fora de Israel. A Bíblia diz que o povo tinha perdido a esperança de voltar para a sua terra, porque já estavam muito tempo distante. Estavam perdendo a esperança e também perdendo a fé, porque eles não tinham mais pregação, não tinha mais culto. Então, o profeta Ezequiel recebe essa revelação e lá para os exilados ele vai trazer esperança de que Deus pode restituir o que está morto, o que está completamente seco. E dentro daquele vale que ele está repleto, vendo tudo, os ossos eram sequíssimos. Deus faz uma pergunta para o profeta Ezequiel: poderão reviver esses ossos? No versículo 3, né? Poderão reviver? Ele me perguntou. Poderão tornar a viver? Eu respondi: o soberano Senhor, tu sabes. A resposta de Ezequiel, ela está dentro da soberania de Deus. Ele cria na soberania de Deus. Deus sabia. Ezequiel, ele não parte da lógica, né, do racional para dizer, não, isso não tem mais como reviver, tá, acabou. Nós somos, às vezes, profetas do fatídico, da falência. A gente diz assim, não tem mais jeito, morreu, acabou. Quando morreu Lázaro, os outros disseram, não adianta, já faz 4 dias ele cheira mal. A última palavra em qualquer circunstância é de Deus. A última. Deus tem autoridade sobre toda a criação, em cima no céu, sobre a terra e debaixo da terra. Então a resposta, o que vai acontecer é o fim. Bem, o fim pertence a Deus. Poderão reviver? Se Deus quiser, reviverão. Se Deus não quiser, não vão reviver. A resposta é sábia, é certa. Senhor, tu sabes. O melhor em todas as circunstâncias é estar na presença de Deus. Então, Ezequiel se colocou no lugar dele. Ele não sabia. Hoje nós temos muita gente que sabe de tudo. Os sabichões sabem sobre Covid, sabem sobre como conter. Todo mundo sabe. O Ezequiel disse, eu não sei, mas Deus sabe. Sabe todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas. Não vemos aqui também reclamação da parte de Ezequiel. Em crises, quando as coisas estão ruins, estão secas, não ajuda a murmurar, não ajuda a reclamar, nem ajuda a arrumar culpados. O Ezequiel, ele não murmura, ele não reclama, ele foi levado para uma realidade que ele não conhecia.
Nós estamos vivendo uma realidade que nós não conhecíamos. Ninguém tinha passado por isso ainda, pelo menos da nossa geração, que não pegou a gripe espanhola ou a peste negra. Nós não pegamos essas coisas. Então nós estamos vivendo coisas que nós nunca vivemos, mas Deus já viveu todas. O Senhor já passou por todas e nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E a Bíblia diz que nenhum fio de cabelo pode cair sem um consentimento de Deus. Praga nenhuma pode chegar na tua tenda sem a permissão de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas e de todas as áreas. Por isso que a resposta de Ezequiel é: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Então não se culpe, não se ache menos de você não ter resposta para tudo. Não temos resposta para tudo, mas a gente sabe uma coisa: Deus está governando. Há o poder de Deus, a manifestação da glória de Deus. Deus tem poder e tem autoridade. Nestes dias, ainda que a gente não tenha todas as respostas, por exemplo, quanto tempo isto vai durar? Não sabemos, mas sabemos que vai durar o tempo necessário. Tem coisas que Deus quer falar, tem áreas em que Deus quer ressuscitar. Então, Deus disse para o profeta Ezequiel: profetiza a estes ossos secos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: farei que um espírito entrar em vocês e vocês terão vida novamente. Os ossos reviverão agora, porque Deus é poderoso. Que áreas na tua vida secaram? Talvez você está com medo até que o teu negócio vai secar, vai desaparecer. Talvez você está com medo até que o teu local de trabalho vai secar. Quem sabe o casamento já estava secando antes. Nós estamos no confronto com situações de sequidão. As fontes estão secando. As fontes de provisão de alimentos, de água, de trabalho, de recursos financeiros, as fontes estão secando. E o que Deus ordena é que, em primeiro lugar, Deus mandou falar, você que é crente. Tome uma atitude espiritual e comece a ordenar que aquilo que está secando vai voltar a viver. Seja teu casamento, família, relacionamentos, tua empresa, teu trabalho, tudo, aquilo que você recebeu de Deus, profetiza: eu vou ter tudo aquilo que Deus me deu, e aquilo que Satanás me roubou, Deus vai me restituir, mas tem que sair da nossa boca. Se nós formos os profetas do caos, vai ficar ruim, vai ficar pior, muitos vão morrer. Nós vamos replicar o que a gente ouve diariamente nos noticiários, nós vamos ser os profetas do caos. E Deus está precisando levantar no meio de uma geração que está com medo, gente que profetiza: vai vir a cura, essa pandemia vai durar menos, as empresas vão se recuperar, vou orar, vou profetizar que eu não vou perder nada daquilo que Deus me deu. O contrário é possível: reclamar, amaldiçoar a si mesmo, procurar culpados, isso não vai ser bom. Reaja. Profetiza sobre o teu ministério, sobre a tua família, aquilo que parece que está morrendo, talvez os teus negócios, a tua empresa, a tua loja. E diga: em nome de Jesus, eu vou, depois dessa crise, estar mais forte do que antes. Deus está me dando ideias do que fazer. Não se entregue à perda, a contar o que não está dando certo. Não se concentre em procurar respostas para tudo. Diga: Deus sabe. Se fechar uma porta, Ele vai abrir 10, 15. Deus sabe todas as coisas, eu sou filha do Senhor. E Deus é um Deus de ordem. Olha o que Ele diz: primeiro os tendões, depois a carne, depois os nervos, depois a pele, e por fim vem o Espírito sobre eles. Deus não faz nada bagunçado, aprenda isso. Deus não faz as coisas. Vai primeiro osso com osso, começa a ver um barulho, né? Osso procurando o seu osso. Aquilo deve ter sido uma cena que somente o Ezequiel para ver e guardar. Deus é um Deus de ordem. Coloque em ordem a tua casa nesses dias. Coloque em ordem as tuas prioridades nesses dias. Ordem é aquilo que é mais importante até aquilo que é menos importante. Deus criou o mundo em ordem. Todas as coisas foram criadas dia após dia em uma ordem. Deus não é de bagunça, Deus não é Deus de confusão. Então Deus foi criando e dizendo:
que o Espírito que entraria neles iria restaurar completamente. Diga, Deus vai restaurar a minha família, Deus vai restaurar a minha casa, Deus vai restaurar o meu trabalho, Deus vai restaurar a nossa saúde. Versículo 9 diz, profetiza o Espírito, profetiza e diga-lhes, assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos o Espírito e sopra dentro desses mortos para que vivam. Quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. O Espírito vivifica e a letra mata. Costumes, ordenanças, cansa as pessoas. Nós vimos há poucos dias da necessidade de restabelecer o reavivamento, assim, Deus, eu quero de novo o primeiro amor, a minha capacidade de amar a Deus em primeiro lugar. Deus pode reavivar você. Mas você vai ter que dizer, vem Espírito Santo. Quem aviva a obra de Deus é o Espírito Santo. Volte a orar em línguas de novo. Comece a clamar a Deus que fale contigo por sonhos. Muitos têm me passado mensagens que têm tido sonhos com revelações profundas da parte de Deus, que são os sonhos proféticos. Diga, Deus, fale comigo por meio da tua palavra, por meio de sonho profético, por meio de visão. E se Deus quiser, pode te transportar até para um lugar para que você veja outras realidades. Mas seja profeta deixando Deus usar a tua boca. É um tempo especial que nós estamos vivendo. Já tem gente demais profetizando morte. Você liga a televisão, o show da morte. Nós precisamos ser aqueles que têm na ponta da boca. Nós profetizamos a vinda. E a vida vem quando o Espírito Santo de Deus entra nas pessoas. Quando ela entra no casamento, quando ela entra na tua vida, em tudo aquilo que pertence a você. Não reclame do seu problema ou da situação que você se encontra. Coloque-se e diz assim, Senhor, eu estou na hora certa, vivendo um momento histórico único. Eu quero passar por isso como um vencedor, como uma guerreira, como alguém que tem muito. Então, profetize. Você tem autoridade na sua família, no seu local de trabalho, no ministério, para clamar a Deus. Deus envia o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor restitui a alegria. O Espírito de Deus nos coloca em paz. Você imagina um vale cheio de ossos secos. É um lugar que não é agradável. Nós gostamos de ir em lugares agradáveis. Às vezes nós pensamos que somos turistas na terra. Um turista, ele só vê coisa bonita. Ele nunca vai num lugar pobre, sem esgoto, sujo. Não, ele gosta de ir onde tem um cartão postal. Às vezes Deus vai te colocar e colocar a mim em situações bem ruins de violência doméstica, separação, falta de alimentos, doenças, não só a Covid-19, mas tantas outras doenças, cânceres que estão dizimando pessoas. Deus vai te colocar, às vezes, em casas em que está precisando de um profeta naquele lugar. Não de um agoureiro, não de um desanimador, mas, Senhor, eu estou nesse lugar aqui. O que eu devo dizer? A Bíblia diz, o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se você foi levado, Deus permitiu que você estivesse vivendo o aperto, todos nós estamos sendo apertados. Agora profetiza a bênção. Pare de ficar olhando e copiando o que os outros dizem e falam. Ouça o que o Espírito Santo diz a você e comece a profetizar e diga, a minha família vai sair dessa crise melhor do que entrou. As minhas finanças vão ser recuperadas. O meu trabalho não vai falir. Nós vamos crescer muitíssimo depois disso. Comece a profetizar como uma serva de Deus. Não é o fim. Não, as coisas não estão terminadas, não se dê por entregue, não diga assim, está acabado, não sei, eu não vou me levantar mais. Pare de profetizar o mal. Satanás não precisa da tua ajuda, ele sabe fazer isso muito bem sozinho. Agora, seja uma serva de Deus, seja um guerreiro e profetize vida, faça a sua parte. Naquilo que está perecendo, diga, vai ter vida. Vai reviver os meus sonhos, os meus projetos, a obra do Senhor não vai parar. Numa crise, os filhos de Deus precisam se sobressair, não pela murmuração, pelo desânimo, pelo cansaço, pela derrota,
Deus está precisando levantar gente que vai dizer: Espírito Santo, venha dos 4 cantos e encha essa minha casa. Enche, Senhor, esses dias de vida. Livra-nos do espírito de morte, da peste que se propaga ao meio-dia. Você precisa ser uma voz de Deus e dizer: Satanás, para de agir. Pestes perniciosas, você diz: em nome de Jesus não vai chegar na minha casa. Ore, unja a sua casa. Reaja como os princípios da palavra do Senhor. Seja uma guerreira para encher o teu futuro de esperança. Ezequiel estava profetizando ao povo de Israel 70 anos isolados, impedidos de cultuar a Deus. 70, no Salmo 137, diz que os babilônios pediam para eles cantarem, mas eles penduraram as suas harpas nas árvores e não cantavam, porque eles não tinham alegria. Aqui diz que lhes pereceu completamente a esperança. Eles não tinham esperança de voltar a morar em Israel. Assim, acabou para nós. Nós vamos morrer aqui nesse país estranho. E a palavra do Senhor por meio de Ezequiel é: vocês vão voltar e vão adorar a Deus em Jerusalém novamente. Ele estava no cativeiro, junto com eles, recebe uma visão e diz: nós vamos voltar a glorificar a Deus. Você está com saudades dos nossos cultos com todo mundo junto? Diga: logo, logo nós vamos estar juntos adorando a Deus. E mais fortes, mas eu creio assim, mais fortes do que antes, com mais sede da comunhão do que antes. Então profetize. Se não deixe a esperança perecer. Você tem um instrumento poderoso. Use a sua boca para profetizar vida. E negue-se a profetizar morte. Quando Deus perguntou: poderão reviver isto? Você pode dizer como Ezequiel: Senhor, tu sabes, tu tens poder para fazer todas as coisas. Certa vez um menino, ele pegou um pequeno pássaro e colocou dentro das 2 mãos. E ele foi para um sábio, e nesse sábio ele queria provocar a inteligência daquele sábio. Ele estava com o animal, com o pássaro dentro das 2 mãos. E perguntou ao sábio se o pássaro que estava dentro da mão dele estava vivo ou estava morto. O sábio olhou para ele e disse: a vida desse pássaro está nas tuas mãos. Você vai decidir se ele está vivo ou se ele está morto. Deus está dizendo que a tua vida, tua família, teu local de trabalho está nas tuas mãos. Profetiza. Não seja tomado pelas notícias ruins. Profetize assim: eu e a minha casa venceremos. Nenhum mal vai nos cobrir. E tudo que nós botarmos as mãos prosperará. A esperança precisa ser reativada por aqueles que creem. Você e eu somos o instrumento de Deus na pandemia para sermos profetas da bênção, não da maldição. Dizer: há esperança em Deus, há esperança no Senhor. Nós somos aqueles que não dizemos que as políticas do governo A ou B são nossa esperança, que os medicamentos... Não, nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança está em Deus. É Ele que tem poder para fazer reavivar a tua fé, a tua família, o teu trabalho, os dons ministeriais. Eu queria orar contigo. Eu quero orar para Deus levantar nas casas profetas, profetisas que vão dizer em nome de Jesus: nós não vamos ceder à pressão e ao espírito de morte. Queria que você fechasse os teus olhos e orasse a Deus. Deus, usa-me nestes dias como um profeta. Usa-me nesses dias, Deus, como um anunciador de boas novas e de esperança. Senhor, eu e a minha casa, cobre-nos com o teu poder, livra-nos de todo mal. Senhor, o trabalho das nossas mãos prosperará e Satanás não irá destruir aquilo que o Senhor nos deu. E aquilo que nos foi tomado, o Senhor nos restituirá 3, 4 vezes mais. Senhor, a bênção estará sobre os teus filhos e as trevas não nos alcançarão, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe muito. Tenha aí no final de domingo muito abençoado. E na terça-feira, com a permissão de Deus, nós vamos estar adorando a Deus. Se inscreva no nosso canal, por favor. Busque mais inscritos para a gente poder fazer transmissões ao vivo. E por último, anote como você pode ofertar para a obra de Deus nesses dias de crise. Deus te abençoe. Aleluia! Não há impossíveis para ti, Senhor.
de Deus, em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Nós levantamos seu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Aleluia, aleluia, que todos saibam, que todos vejam teu poder, Senhor. Declaramos as muralhas caindo em nome de Jesus. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Declaramos, muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, oh, 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 oh. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus.
Nós cremos que o entregar dos nossos dízimos e ofertas é um ato de amor, obediência e adoração a Deus. Ao entregarmos nossos dízimos, honramos e colocamos Deus em primeiro lugar. Já a oferta é uma oportunidade voluntária de investirmos o nosso tesouro em algo eterno.